Com a entrada em vigor da taxa extra, de 40% às exportações de café brasileiro para os Estados Unidos, o setor tem buscado novos mercados que possam minimizar os impactos para os produtores e exportadores. Vamos então atualizar esse cenário na minha conversa de agora ao vivo com o diretor técnico do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Eduardo Heron. Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez com a gente ao canal. Tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Eduardo, antes da gente falar aí sobre as negociações em andamento, de repente, queria saber qual a avaliação de vocês em relação a essa primeira semana, digamos assim, desde a entrada em vigor do tarifaço, tem aí mais ou menos uma semana. Qual a avaliação que vocês fazem desses primeiros dias para a exportação de café? Qual o tamanho do impacto? Enfim, já é possível dimensionar de alguma maneira alguma queda nos embarques? Qual é a avaliação que vocês fazem desses primeiros dias de tarifaço? Bom, Felipe, sem dúvida, com relação à questão dos impactos, nós falamos do maior mercado consumidor mundial de café, que é os Estados Unidos, que consome anualmente 24 milhões de sacas, onde o Brasil possui um market share de 34%. Então, realmente é um mercado para o Brasil de extrema importância. Quando a gente analisa esses volumes embarcados agora nesse período de julho e agosto, o que a gente observa, primeiro ponto que é importante destacar, é que a safra de café arábica efetivamente ainda não entrou no mercado. O grande volume de embarque do café do Brasil começa a entrar a partir de setembro. E o que nós temos acompanhado junto às empresas é que não tem havido cancelamentos de contratos ou suspensões de embarque. Nós tivemos aqui relatos de adiamentos de embarques muito pontuais, pequenos, mas nada que gerasse aí um volume expressivo de embarque. O que a gente viu, comparando aqui agora os meses de julho, com julho do ano passado, nós estamos apurando aqui a exportação de café para esse mês de julho, que a gente já dá para perceber que há uma queda na exportação de café para os Estados Unidos, mas lembrando que o ano passado o Brasil teve a sua exportação recorde de 50,5 milhões de sacas. Então nós temos aqui um cenário onde a safra do café arábica não ter entrado ainda efetivamente no mercado, isso reduz um pouco desse impacto, ao mesmo tempo que o ano passado nós tivemos uma exportação recorde. O ano passado os Estados Unidos importou 8 milhões de sacas de café do Brasil, e nós já percebemos que, por conta do ciclo de bianualidade baixa do café brasileiro, nós devemos aí ter um impacto, sim, na exportação, mas não temos um efeito imediato nessa questão dos embarques, de acordo com os números que nós apuramos até o momento. Eduardo, e por curiosidade, a gente tem aí uma safra sendo colhida agora, Você tem informação se essa safra, por exemplo, ela já estava negociada, já está negociada com os Estados Unidos, por exemplo? Olha, o café, como toda commodity, é mercado futuro, já foi negociado. Nós estamos aqui falando do período de entregas dos cafés. Então, esse café que nós estamos aí na iminência de entregar nos próximos meses, são cafés que já foram comercializados. Então, a gente já tem aí nosso grande desafio quando a gente observa o cenário que nós estamos aí acompanhando. Nós estamos vendo aí um esforço da National Coffee Association nos Estados Unidos, da indústria de torrefação, assim como o Secafé vem mantendo contato regular com a NC e avaliando cenários. E o que a gente está observando é que, no momento, há um esforço no setor privado, juntamente com os contatos das autoridades públicas, no sentido de tentar buscar um caminho que harmonize essa questão, porque o Brasil passa com uma tarifação agora entre os países produtores, aquela que maior vai ter um impacto, de 50%. Então, o que a gente está vendo é que essa safra de café que vai ser entregue, nós aqui estamos bem otimistas no sentido de que tenhamos aí em breve uma solução. Estamos aqui conversando com as autoridades públicas no Brasil, porque há caminhos, Nós já tivemos sinalizações do governo americano de que há caminhos que possamos aí ver o café inseridos numa lista de exceção. Mas, por hora, o que a gente tem enfatizado é a importância do governo buscar o diálogo, de insistir na manutenção desse diálogo, porque o Brasil, sendo o principal fornecedor de café para os Estados Unidos e avaliando os impactos sociais e econômicos, nós precisamos realmente fazer com que haja esses avanços por parte do governo brasileiro, para que a gente tenha em breve aí essa questão já menos tensionada, como nós temos visto no setor cafeiro. E desde o anúncio do tarifaço, deu tempo para buscar novos mercados para o nosso café? Quais mercados aí estão em negociação? Quais já fecharam acordos aí para receber, o nosso café? Felipe, olha, essa questão de buscar novos mercados é uma tarefa que exige tempo,
exige investimento, promoção e marketing. Então, quando nós olhamos para os Estados Unidos, um mercado de 8 milhões de sacas de café do Brasil, você não consegue simplesmente transferir 8 milhões de sacas para outros mercados de forma imediata. Isso é a conquista de mercados leva-se tempo, leva-se iniciativas de promoção. Então, hoje a gente não observa essa facilidade de pegar esse café e destinar para outro destino. Tá? Não temos essa percepção, porque, repito, nós falamos aqui do maior país consumidor mundial de café. Temos mercados, sim, com potenciais de crescimento, como a região da Ásia, mas isso está se construindo ao longo dos últimos anos, tem potencial para crescer, mas de imediato nós não temos uma solução de transferência. É bom destacar também, Felipe, que nós não temos a questão da oferta e demanda, ela está bem justa. Né? Então, você não tem um excesso de oferta do café brasileiro, de maneira que outros países também que estão consumindo vão precisar de café. Então, o que a gente está acompanhando, e queremos acreditar nisso, que nós vamos chegar, esperamos em breve ter uma solução diplomática para que o Brasil saia realmente vitorioso e consiga ter essa redução dessa tarifa, mas lembrando que o café brasileiro, da mesma forma que nós temos a dificuldade de transferir 8 milhões de sacas para outro destino no curto prazo, os Estados Unidos também não teria 8 milhões de sacas para buscar em outra origem no curto prazo. Então, é por conta desse cenário que nós entendemos que essa questão é insistirmos no mercado americano, buscar essa solução diplomática e, claro, continuarmos aí fazendo o que o Brasil vem fazendo ao longo dos últimos anos, promovendo o café brasileiro no exterior. Hoje o Brasil exporta anualmente para 120 destinos, mas isso é um trabalho construído de longos anos. Então, queremos acreditar que nós temos que focar no mercado americano, buscar insistir no diálogo governamental para que o Brasil realmente continue mantendo esse importante mercado e continuamos aí com esse market share importante para o café do Brasil. Com certeza, mas a gente não pode deixar de mencionar, né, essa notícia que acaba de se repercutir por aqui, que a China autorizou, né, abriu as portas aí, digamos assim, para novas empresas, mais de 180 empresas brasileiras exportadoras de café. Mas da autorização até que isso se torne de fato algo concreto, efetivamente se torne um negócio fechado, isso demanda algum tempo? Existe uma previsão para que isso de fato se concretize? Felipe, olha, a primeira coisa que eu acho que é importante esclarecer é que, apesar dessa informação ter sido veiculada pela Embaixada do Brasil em Pequim, nós desconhecemos essa fonte, por uma única razão. Quando nós analisamos o número de empresas que exportam café do Brasil para a China, de janeiro de 2021 a junho de 2025, nós temos aqui o total de 76 empresas. E as mesmas empresas que exportavam em 2021 são as mesmas que exportam hoje. Então, essa questão do credenciamento de 183 empresas, segundo nós apuramos aqui do cenário dos decretos 248 proveniente do GACC da China, essa informação para nós a gente não pode comentar porque nós não sabemos qual é a fonte dela. O que a gente tem hoje como cenário é avaliar que de 2021 até junho de 2025, 76 empresas exportaram café do Brasil. E nós não tivemos novas empresas nesse cenário. Então, o que nós temos conhecimento, Felipe, é que na China nós temos dois sistemas, um que credencia armazéns, estabelecimentos que preparam, estufam e armazenam café para exportação de café. Não necessariamente são exportadores de café. Claro que dentro desse contexto você tem empresas exportadoras que têm armazém. Tá? Mas o que a gente já apurou, inclusive olhando já o site recente do GACC, é que tem muitos ali estabelecimentos com essa condição não de exportador, mas também de empresas que armazenam café, porque essa é a exigência do decreto 248 do GACC da China. Agora, nós também temos ciência que existe um outro cadastro na China, isso não é obrigatório, do single window, onde todas as empresas que algum dia tiveram uma atividade exportadora para a China, ela entra nessa lista. Então, não é um cadastro obrigatório. Então, quando nós recebemos essa informação desses novos credenciamentos, a gente realmente ficou na dúvida qual que seria a fonte utilizada, qual foi o critério utilizado para que pudesse ser feita essa afirmação, porque quando a gente avalia o cenário da exportação efetiva, esses números não batem com aquilo que foi veiculado pela Embaixada do Brasil na China.
Muito bem, eu quero voltar só numa questão que você deu uma pincelada agora há pouco para a gente e falar um pouquinho sobre os estoques de café no Brasil. Qual é a situação aí? O momento é de fazer, de repente, reserva com a redução de vendas para os Estados Unidos nesse momento? Enfim, qual a estratégia aí nesse sentido? Olha, o café, Felipe, o café brasileiro, eu sou suspeito para falar, mas o café brasileiro ele possui atributos importantes, tanto de qualidade quanto de sustentabilidade, o que permite o Brasil atender aos mais exigentes mercados no mundo. O que a gente observa é que os nossos estoques, como estoques no mundo, não exclusivamente no Brasil, são baixos. Por isso que não há um excesso de oferta. A oferta hoje ela é bem apertada, considerado o tamanho do consumo que você tem hoje ao redor do mundo. Então, em termos de estoque, nós não temos aqui grandes volumes de estoques, lembrando que nós estamos vindo de 2024 de uma exportação recorde de 50,5 milhões de sacas. Então, o Brasil realmente passa por um processo agora de estoques menores, como o mundo inteiro, e por essa razão que a gente vem analisando que não existe a oferta de café hoje no mundo, ela é justa. Então, eventualmente, aqui a gente insiste que o caminho diplomático para a solução dos Estados Unidos é o melhor caminho, mas a gente insiste que também tem outros mercados existentes ao redor do mundo, que diante da oferta justa que nós temos hoje, pode ser que haja alguma demanda adicional, mas nós acreditamos que os nossos mercados tradicionais já têm seus volumes de compra já fechados, nós não vamos ver essas transferências de 8 milhões de sacas para um outro destino no curto prazo, e por isso que nós estamos aqui apelando ao governo brasileiro, à autoridade americana, por meio da NCA, para que haja essa mobilização, porque o café brasileiro é importante para os Estados Unidos, como os Estados Unidos é importante para o Brasil. É bom destacar, Felipe, que os Estados Unidos, historicamente, é o maior comprador de café do Brasil, com uma importação anual entre 7 e 8 milhões de sacas e uma participação de 16, 18% no ranking de destinos do café brasileiro. Então, nós entendemos que é importante a gente buscar esse diálogo para que a gente tenha essa solução e, logicamente, continuamos aí desenvolvendo novos mercados por conta dos atributos que o café brasileiro possui e que são capazes de atender todas essas exigências internacionais. Muito bem, só para a gente amarrar aqui, a gente está falando um pouquinho, inclusive, aí sobre essa necessidade, né, do governo tomar frente, de fato, para avançar nas negociações, mas, enquanto isso, o governo trabalha também com esse plano de contingência para ajudar aí alguns setores. A ideia é, né, apoiar ali pequenas e médias empresas. O setor do café, ele deve entrar nesse plano? O Secafé chegou a dialogar algo nesse sentido, de o governo precisar dar um suporte para os cafeicultores, principalmente os exportadores? Felipe, o Secafé vem mantendo diálogo regular com o governo brasileiro, com os governos estaduais. Eu acho que a premissa de você dialogar é sempre o melhor caminho para a gente tentar socorrer o setor. Quando nós analisamos o tamanho do mercado dos Estados Unidos e a participação do Brasil, não há dúvida que a gente também será impactado, né? Como eu falei há pouco, nós não conseguimos, no curto prazo, transferir 8 milhões de sacas para um outro destino, né? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos carece também desse café para poder manter abastecida essa indústria gigante que é o mercado americano. Agora, nós acreditamos que todos os setores já relacionados com essa tarifação de 50%, principalmente do agronegócio, eles estão realmente buscando com o governo formas de socorro. O setor cafeiro, primeiro nós temos que aguardar as medidas que serão anunciadas pelo governo. Segundo informações que nós temos, seria divulgado entre hoje e amanhã. E a partir do anúncio do governo, nós vamos realmente analisar qual que é o cenário que nós temos, qual que é o que nós vamos realmente, se o setor cafeiro será contemplado, mas vamos por hora aguardar para saber realmente qual será a medida anunciada para que o governo aí tenha algumas propostas, né, já apresentadas ao governo, mas vamos aguardar qual será a medida que ele irá adotar para socorrer todos os setores, inclusive o café. Muito bem, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho aqui com a gente, apresentado um pouco desse cenário, né, de momento. Saiba que o canal está aberto para a gente voltar a conversar em breve, viu? Muito obrigado pela participação hoje. Agradeço, Felipe. Uma boa tarde a todos. Valeu.